Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, estamos no ar com mais um Ponto Fora da Curva podcast, diretamente dos estúdios EDS Comunicação. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, a gente gosta muito de levantar alguns temas bem assertivos, são alguns temas que estão muito direcionados para indústrias. E eu estava conversando com um especialista, a gente vê muito ainda em algumas indústrias a escassez de um planejamento, de um controle dentro da manutenção. Para tratar esse tema, a gente vai falar sobre esse tipo de planejamento, gerenciamento, controle de ativos, o PCM em si, né, que é uma abreviação. Convidei um colega, um especialista nessa área, e eu creio que ele vai tirar muitas dúvidas né, de nós que estamos assistindo, que está nos assistindo, e dúvidas minhas também, porque eu conheço um pouco de PCM, mas não é o nível hard do negócio, né? Então, o nosso convidado é Wesley Lavoisier, tá? O Wesley que já tem uma vaga, um vago caminho disso aí, né? Uma andança muito grande nessa área de PCM, já implantou PCM em alguns players, já foi de vários segmentos industriais, já trabalhou tanto em estatal como em indústria família, hoje trabalha numa grande corporativa. Wesley, cara, obrigado por ter vindo, meu irmão. Aceitou o convite, te falei que ia ser um desafio, mas, bicho, ajuda nós. Obrigado pelo convite, né? É a segunda vez que eu estou aqui no podcast. A primeira a gente falou especificamente de TPM, né? TPM, né? E agora a gente vem falar de PCM, que é algo global, né? Sim, sim. Inerente ao modelo de trabalho, se é TPM, se é RCM. A cara do processo é praticamente a mesma. E eu espero que a gente consiga tirar muita dúvida legal aí. Sim, vamos lá então. É, assim, a gente já vê que muitas empresas têm ainda essa parte organizacional em relação ao PCM, né? Muitas têm, outras não têm, e outras têm, mas eu observo, cara, quando eu visito alguns clientes, que o pessoal fica meio perdido. Tem o PCM, mas parece que tá se arrastando, tá faltando alguma coisa. Sei lá, tipo, eu tenho uma ferramenta, mas não tô sabendo usar. É basicamente isso. Tipo, tem uma arma aí de alta, tipo aquela arma do Robocop, sei lá, alguma coisa ali, mas o cara não sabe movimentar, termina que atira nos colegas do lado, entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, qual é a maior dúvida assim da turma hoje em si? Como saber se ele tem realmente um PCM já assertivo? Porque a gente fala assertivo, né? Mas assertivo não é certeza, né? Com certeza. Assim, existem três tópicos que eu sempre avalio quando você quer reestruturar um PCM, porque uma coisa é quando você quer implantar do zero, outra coisa é quando você quer reestruturar. Reestruturar é o caso da grande maioria das empresas. Elas já têm lá um modelo, igual você falou, né? E Isso. estão querendo fazer esse modelo performar. Então, se você já tem um modelo de PCM, eu diria que uma variável que você tem que analisar é a parte financeira. Se você estoura muito o seu custo de manutenção, ou seja, você tem dificuldade de previsibilidade e você tem um problema de estoque, você de fato tem ali uma oportunidade muito grande de PCM. O segundo tópico é com relação ao teu nível de corretiva. Então, se você tem uma empresa onde você tem corretivas e essas corretivas elas são em equipamentos aleatórios. Eu tenho, por exemplo, um moinho que ele está sempre falhando. Ainda não é o ponto de você dizer que o seu PCM é bom ou não. Você tem um problema numa máquina específica. Agora, se você tem um problema de corretivas em máquinas aleatórias, em tempos aleatórios, Não em linha específica. exatamente, você tem, pode ser na utilidades, por exemplo, né? Você tem ali uma oportunidade muito grande de PCM. E a outra coisa que me orienta muito no sentido é qual é o nível de informação que eu tenho dos meus ativos. Então, por exemplo, eu sou supervisor de PCM, por exemplo, né? Tenho lá a minha equipe e só que eu mensuro alguns indicadores e esses indicadores sofrem muito de serrote, por exemplo. Se você mensura já é um excelente caminho, mas se os teus indicadores eles não têm uma estabilidade,
Por exemplo, Tá sempre o pico em em alta, em serrote, por serrote. exemplo, disponibilidade, eficiência de linha, se isso está sempre ali em serrote, isso significa que você não tem confiabilidade, porque o conceito de confiabilidade, se você pega lá a curva matemática da confiabilidade, quando ela está boa, a curva dela é altamente estável. Então é uma questão de análise dimensional. Se você tem confiabilidade, em teoria, os teus indicadores eles têm que migrar para uma certa estabilidade. Então, se tu sofre de serrote, você tem uma oportunidade de confiabilidade e, consequentemente, você tem uma oportunidade de, de PCM aí. Então, é três variáveis: é estoque, Estoque. o nível dos teus indicadores, né, de serrote ou não, e o segundo tópico que eu mencionei é com relação a... Eu esqueci. 2 anos, 10 dias no Peru É, Só vai constar, tá? O Wesley passou aí 10 dias no Peru, comeu muito paca. paca, mas eu ainda tô sofrendo do mal da altitude, né? Então, assim, eu tô sofrendo ainda de problema de memória, que é normal, né? Sim, sim. Mais de 10 dias a 3.800 metros de altitude, né? Bem rarefeito, então, né? Sim, mas são esses tópicos aí. Quem conseguiu memorizar, eu peço desculpa, mas faz parte do processo. Acontece, Eu acontece. fui, eu fui convidado ontem pro podcast. Eu cheguei no sábado. Na verdade é o seguinte, não tem muito planejamento não, pessoal. A gente até tenta criar tópico, mas não consegue. A gente, a Wesley, não, tá muito em cima, se vira, meu irmão. Corre, vem logo, vamos gravar hoje, vamos gravar amanhã, que tem que fazer essa correria. Mas é isso aí, pessoal. O Wesley aterrissou aí há 2 dias, tá ainda querendo se estabilizar ainda, né? Mas ficou gravado, Mas, então tá mas é isso aí, gravado. tá rolando, tá no ar, tá, é basicamente isso. Na edição, o Nonato bota os 3 tópicos assim em texto. Então vai ajudar todo mundo aí. Mas assim, baseado nesse conteúdo inicial, e como é que eu faço? Porque a gente falou de um PCM em andamento, né? Eu querendo performar. Mas assim, para mim iniciar, então, cara, eu quero partir do zero, eu quero implantar o PCM. Bem, assim, eu já peguei 2 casos desse, né? Primeira coisa que você tem que avaliar é a primeira vez que você está tentando fazer isso? Se for a primeira vez, vai ser mais fácil. Se você já tiver Todo realizado mundo verdinho, já todo é mais mundo fácil de verde, doutrinar, né? né? E a própria empresa, ela está mais aberta, né, no que relação a sistema. Por exemplo, eu peguei um caso que aí já é reestruturação, né, porque não é implantação do zero, Sim. aonde a primeira vez que eles tentaram implantar o PCM, eles configuraram o SAP de uma forma altamente, como é que se diz? Para não dizer a palavra errada, cheia de oportunidade. E aí, quando você quer colocar um trabalho do zero, você tem um problema. Por quê? Porque o SAP é um banco de dados. Entendi. Então, se você fez ele errado naquela tentativa, Ele vai continuar ele errado. vai continuar errado, ou então você vai ter que remodelar ele inteiro. Só que qual é o problema? Como ele é um ERP, existem os outros modelos de SAP, né? O SAP, você tem o SAP PM, né? Que é o SAP de PM. manutenção, mas você tem um módulo de materiais, um módulo de RH, você tem um módulo financeiro, e todos esses módulos eles foram feitos também com o PM que tinha lá. Então, para você mudar isso, você vai enfrentar muito problema. Então, eu diria para você que é mais fácil ser implantar do zero do que reestruturar. Mas, eu quero implantar do zero um Entendi. PCM. Então, em teoria, você tem que entender que você vai ter que dedicar uma equipe e tempo para aquilo. Muitas empresas que querem implantar PCM, elas têm dificuldades porque eles não querem investir. Não falo dinheiro, eu estou falando capital Tempo, humano. tempo, Porque quando pessoas. você chega lá, eles estão gastando muito dinheiro no dia a dia. Tem empresa que está com a corretiva gasta R$ 500.000. Só que eles não estão dispostos a investir o tempo que isso demora. E qual é o tempo que isso demora? Normalmente 3 anos, né? É um tempo muito bom de implantação. Isso não significa que você vai demorar 3 anos para colher resultados. No primeiro ano você já tem excelentes resultados. A gente acompanhou um modelo de implantação nosso, né, que você acompanhou Sim, junto, sim. que com um ano a empresa já estava colhendo excelentes frutos, né? Mas eu diria para você que você vai ter que saber que vai ter que dedicar recursos humanos e tempo para isso.
Engraçado que tu fala isso, mas tu coloca muito o capital humano, né? Nos teus processos de implantação, né? Por quê? Porque não existe desenvolvimento de processo sem desenvolvimento de pessoas, né? Você tem que construir os teus processos olhando muito o quadro que você tem, que é um outro erro muito grande de PCM, por exemplo. É porque eu observo muito quando vejo algumas consultorias, né? Tipo, conversando com algumas pessoas, e os caras focam só no Processo. processo, e esquece pessoas, pessoas, pessoas. Ele chega lá normalmente com um by the book, né? E ele pega e fala, olha, tem que implantar isso aqui. Aí lá você vai ter o kit, né, que eu chamo. Uhum. É AQF, você quer análise de falha, né? A Análise de nossa análise falha. de falha. Você tem uma série de checklists de controle. A rota de inspeção normalmente tem um padrão e tudo, né? Só que a grande questão é a equipe daquele público-alvo específico, ela está preparada para receber aquilo ali? E normalmente a consultoria ainda comete um erro mais grave ainda, que é o quê? Olha, a gente vai te vender isso daqui e tu vai implantar em 1 ano. Em alguns casos, quando ele quer vender de fato, ele promete até 6 meses para implantar aquilo ali. E em empresas grandes que eu já vi. Só que a grande questão é, eu mencionei que você precisa de um trabalho de 3 anos aí. Como que eu vou implantar esse processo, vamos lá, na melhor das hipóteses, em 1 ano? A gente estrutura a lubrificação na empresa, a lubrificação é um termo que você entende bem, Sim. né? E a gente está estruturando lubrificação na empresa e tem empresas que em 2 anos você bota lá sala de lubrificação, plano, coloca Ferramentas. especialistas, ferramentas, e você ainda tem dificuldade no dia a dia. Então, Exato. como que em 1 ano eu vou implantar todo o escopo de PCM que a gente vai ver aqui, que é tipo uma bíblia, né? Tem até livros no mercado que Tem o até nome é livro. Bíblia. Então, imagine esse E tópico, isso né? falando só do núcleo, né? Do núcleo. Do núcleo. Mas, assim, você vai precisar investir em pessoas, então você vai ter que ter uma equipe. Normalmente, essa equipe ela tem que ter uma pessoa que ela é responsável pelo projeto em si de implantação de PCM. Por que eu falo com vocês com tanta fluência acerca disso? Porque eu era essa pessoa. Então, eu comecei como estagiário numa empresa e lá o que coordenava a manutenção, ele me contratou como estagiário, ele não tinha muita verba para um headcount, né, dedicado. E ele falou, Wesley, você vai cuidar do projeto de implantação para mim. Tá aqui o livro, ele me deu um livro na época, que era um livro do Evert Viana, na época, Implantação de PCM, o nome do livro, né? Uhum. E falou, quero que você leia isso daqui, você vai implantar aqui. Então eu era o head, né? Dedicado à implantação desse processo por 1 ano e meio de implantação lá. E com relação ao tempo, você tem que ter alguém, ou pode ser o próprio head, que vá mensurar isso a nível de cronograma. Um erro muito comum na implantação do PCM PCM você tem várias etapas. Você tem lá árvore de ativos, criticidade ABC, estruturar teus planos, que a gente vai comentar aqui mais Sim, à frente as etapas, essas né? etapas, sim. Só que essas fases, elas são interligadas entre si. Então, quando tu tá Então é mexendo, tentáculos. é tentáculos. Se você não tiver uma pessoa que pode ser esse próprio head, porque eu fazia isso, Dedicado. mensurando os tempos, né, os produtos que cada passo passa para e gerenciando isso a nível de projeto, que eu chamo. Implantar a PCM é um projeto, então você tem que ter lá um cronograma, você tem que ter, como é que eu posso te dizer isso? Você tem que ter entradas e saídas do projeto, você tem que ter análise de riscos. Então, beleza, eu estou na fase agora de eu estruturar meu plano de manutenção. Só que se tu não fez uma boa árvore de ativos, você vai ter problema. Sim, com Então, certeza. lá quando você está fazendo a árvore de ativos, tem que ter alguém olhando a qualidade daquilo. Para quando você chegar lá e dizer, olha, terminei a árvore de ativos da minha empresa, você ter certeza que lá na frente isso não vai se transformar num risco. Então, se você tem muito sucesso e não é algo difícil, eu creio que ao longo do pod aqui a gente vai conversar acerca disso, não é algo difícil de você obter, é uma questão mais de disciplina e de liderança, né? A galera acreditar que isso funciona. Que funciona, sim. Você tem muito sucesso na implantação do PCM. Cara, bacana. Pois temos muita coisa para conversar então, viu? Se eu não esquecer, a gente conversa. Pessoal, é o seguinte. Aproveitar esse momento aqui, eu vou fazer uma tomada de ação. Pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar. Aperta o sininho, deixa aí o sininho tocando. Não, tocando não, deixa para tocar só no dia da notificação.
E para que nosso projeto continue nessa continuidade, né? Continue na continuidade. Legal. Inventei isso aqui agora. Mas vamos lá. Eu quero falar só um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, tá? Nosso patrocínio, ele vem da Roupaf. A gente já está falando de confiabilidade, então a gente fala de componentes, né? Falando de componente, a gente tem rolamentos. Então, rolamentos, mancais, correias, toda essa parte industrial, tem o time da Roupaf. A Roupaf, ela é uma grande distribuidora aqui no Maracanaú. Os caras estão localizados aqui na Avenida Mendes Trembruch, tá? Próximo ali passando ali o Polícia Rodoviária Estadual. Pode buscar lá com o time da Roupaf essas soluções industriais, cara. A galera tem tudo. Temos também um outro apoio, né, que a gente muda de categoria. Tem uma Central das Correias, também um time muito forte em relação à indústria. O atendimento deles já estão há bastante tempo aí na indústria com essa demanda de correias, essa demanda de transmissão, todo tipo de balatas, correias de, sei lá. Eu vou ter que estudar mais sobre correias. O Júnior vai ter que me dar um treinamento forte aí para me entender mais um pouco. Mas é isso aí, pessoal. Central das Correias tá aí forte, firme, tá? Também localizado aqui em Fortaleza, divisa com Maracanaú, presente aí em vários clientes aí da indústria, tá? E atende também em todo o Brasil, praticamente. Então, tem tempo ruim com os caras não, tá? Time da Impac também, Impac, que é uma gestora de serviço, né? Os caras são prestadores de serviço, o Wesley já ouviu falar, né? Da Impac também muito voltado para essa área da indústria, voltado muito para máquinas de linhas alimentícias, linhas de bebidas, tá? A Impac fica localizada em São Paulo, junto com o time do Isaac lá. Beleza, pessoal? E vamos embora. Também a gente tocou lubrificação, né? Como a gente tocou lubrificação, quando você busca aí as melhores marcas do mercado, pode procurar aí com o time da Prolube, tá? O time do Franklin. Então, as marcas ITW, Rocol, desengraxante da Arclin, acho que é Arclin o nome do desengraxante. O time da Prolube tem tudo isso de pronto, tá? O cara tem um mega estoque, então consegue atender de pronto aí. Inclusive todos esses que eu tô falando, Roupaf, Prolube, Central das Correias, eles também trabalham muito dentro de um range que eles chamam de atendimentos emergenciais. Então precisou aí um fim de semana, que já sabe, tem muitos clientes que trabalham em cima de corretiva, né? E corretiva já viu, cara, sempre sobra alguma coisa ou falta. E é isso aí, né? A desgraça de um é a oportunidade de outros, né? E para finalizar aqui, eu tenho a VNP Contabilidade. Todo mundo precisa de uma contabilidade. Tem a Cortez e Gonçalves Advocacia. Pessoal, precisou de assessoria jurídica, precisou de um respaldo jurídico, precisou de uma contabilidade mais assertiva. Pode trocar ideia aí com esses caras aí que eles vão ajudar vocês. Beleza? E vamos dar continuidade aqui, Wesley. Realmente, PCM, cara, eu acho muito. Eu acho que todo mundo quer, mas nem todo mundo pode, ou nem todo mundo acredita. Eu acho que é basicamente isso. Acho que vale a pena tentar, eu não sei qual é o custo. Acho que as pessoas têm que, algumas gestões têm que saber diferenciar o que é custo, né, o que é gasto e o que é investimento, né? E eu acredito que PCM sim é um investimento, né? Com certeza, se lidar com as pessoas, trabalhar um pouco a parte cultural, mudar muito alguns conceitos, né, de alguns. Mas assim, devo investir em PCM? Olha, eu investiria na hora, por quê? O PCM ele tem um payback de 1 mês. Não. Qual é o projeto que você conhece, que você implanta, e ele tem um payback de 1 mês? Desconheço. Não existe. Não Por quê? Porque normalmente, dependendo do porte da tua empresa, os custos que tu tem, com as perdas que você vem tendo, isso não só a nível de manutenção. Quando você não tem PCM na empresa, você tem problema de qualidade, tem problema financeiro, o teu produto ele tem um custo muito elevado, né, de Mas processo. Wesley, me tira uma dúvida assim, mas eu não vou fazer um investimento no PCM porque eu não estou quantificando esse custo. E aí?
Qual seria o argumento para isso? Assim, a grande maioria das empresas, elas quantificam. Por quê? Porque quando você tem lá o famoso, é o RAV, né? Uhum. É o RAV que, pelo menos a nomenclatura desse indicador para mim, ele é o custo de manutenção dividido pelo valor de um ativo novo. Então, por Em exemplo, porcentagem. em Em porcentagem. porcentagem. Então, quando você calcula esse indicador, por exemplo, para uma máquina, e ele está acima de 5%, já está compensando até você chegar ao ponto de trocar esse equipamento. Outro indicador que você mensura isso é o indicador onde você divide teu custo de manutenção pelo teu faturamento bruto. Então, quando isso passa ali de 3%, significa que o teu custo de manutenção ele está onerando muito o custo do teu produto. Então, eu faturo, por exemplo, R$ 1 milhão, não é? Certo. E meu custo de manutenção é 30 mil, então você está ali com 3%, né? Então você está com um nível interessante. Significa que o teu custo de manutenção ele não está onerando tanto o custo do teu produto. Ah, mas se eu tiver um dígito a mais. Um dígito a mais significa que tu está perdendo margem, porque tu deveria, aquilo ali era para ser teu lucro, esse 1% a mais. Ele já está começando a consumir o teu lucro. Mas a gente está falando de produto finalizado ou produto no processo ainda? Faturamento. Então é produto Faturamento. final. É o custo de manutenção dividido pelo teu faturamento bruto. Então, isso é até um indicador que a Abraman, né, a Associação Brasileira de Manutenção, mensura. Então, o resumo investir em PCM, eu falei que é um projeto que tem um payback de 1 mês. Por quê? Porque não é caro. Só para você ter ideia, se você for para o melhor do mundo, que é contratar uma consultoria para implantar PCM no mercado, isso eu já cheguei a realizar algumas orçamentações ano passado, Sim, sim. você vai gastar de 200 a 300 mil reais num processo de contratação de consultoria. Isso para uma empresa de médio, grande porte, né? Isso Pequeno nem se fala, né? não é, mas para uma empresa de médio, grande porte, isso não é um desafio muito grande, você remover ali 200 a 300 mil reais do teu orçamento para investir em PCM. Uma empresa de pequeno porte, sim, ela vai ter uma certa dificuldade. Só que hoje em dia, você não precisa de consultorias para implantar PCM na sua empresa. Você tem uma série de literaturas, você tem livros no mercado com passo a passo. Aonde você precisa mesmo é ter aquele grupo que eu falei. Você tem que ter um bom gestor de manutenção, um coordenador bom de manutenção, e ter na equipe de manutenção uma pessoa que tenha expertise com projetos, gestão de projetos, para implantar processo. Então, se você for no mercado e contratar essas pessoas com essa expertise, você não precisa contratar consultoria. Eu tenho um canal, por exemplo, no YouTube, Sim, tem o teu canal. onde eu ensino isso. E no YouTube tem toda uma literatura acerca disso hoje em dia. Então, Wesley, eu quero implantar PCM na minha empresa, preciso contratar consultoria? Dependendo do porte da sua empresa, é importante, né? Mas, Wesley, eu não tenho verba de manutenção. Não significa que você vai ficar estagnado por causa disso. É só você ir no mercado, tem muita literatura, e montar a sua equipe com essa expertise, né? No meu segundo projeto de implantação de PCM, o gerente industrial da fábrica e o coordenador de manutenção, eles foram no mercado exatamente com esse viés. Preciso contratar a pessoa que consiga implantar isso aqui. Talvez a gente aqui nem saiba muito o que é isso, mas eu preciso de alguém lá fora que sabe implantar. E aí, no meio desses currículos, eles viram o meu, eu já tinha implantado PCM em outra empresa, eles chegaram, me deram uma condição de trabalho, e sem contratar consultoria nenhuma, a gente implantou e teve excelentes resultados lá. Então, assim, você pode investir ou não, mas eu diria para você que é mais organização do que investimento você implantar PCM em si. Tá? Você pode implantar com o que você tem. Então fica sugerido aí para empresas pequenas. Para empresas pequenas, sim. Eu acho que é o melhor modelo. Uma empresa, quando ela é pequena. Cria aquela raiz, né? Como é que você calcula isso, tá? Normalmente, uma empresa ela separa 5% da verba de manutenção dela para melhoria. Então, se o teu 300 mil lá da consultoria couber nesses 5% aí da melhoria do teu orçamento, talvez contratar a consultoria seja a melhor opção para o seu mercado. Pode valer a pena. Exatamente. Mas não, eu sou empresa de médio, grande porte, onde normalmente 300 mil reais é um rolamento. Então, eu adoto o modelo da consultoria, por quê? Porque a consultoria ela tem uma vantagem, que a consultoria ela te ajuda com turnover. Um dos grandes problemas quando você quer implantar... Explica o que é turnover, Wesley, porque a gente está buscando um público para entender mais. Estou tentando mudar um pouco
o modelo do podcast para que outras pessoas Show de possam ter bola. o entendimento, entendeu? O turnover, eu perdi o meu cara. Eu contratei aquela pessoa e ela foi embora. Ela arrumou um emprego em outro canto, ou Pô, passou num concurso, enfim, é você perder a mão de obra que você tem contratada, né? Esse é a forma mais simples ótimo. de você entender o turnover. Então, a partir do momento que eu monto uma equipe para implantar PCM e essa equipe sofre um turnover, você tem um problema, porque se você não Abre uma estrutura, lacuna, né? porque se você não estruturou a nível de projeto, igual eu mencionei, cronogramazinho, né, tudo direitinho, porque se você estruturou naquele nível ali, o outro que entra, ele vai conseguir tocar. Agora, se você não estruturou daquele jeito ali, o que Não vai se saiu sustentar. levou com ele, e Não aí vai. você volta para a estaca zero. Esse é um dos motivos também Que desmotiva. que desmotiva e que gera o fracasso na implantação de PCM. Então, se você não quer sofrer tanto com a variável turnover, a consultoria é uma vantagem. Por quê? Porque a consultoria ela vai continuar o produto. Isso é verdade. E aí, quando a outra pessoa chega para cuidar do projeto, a consultoria faz o famoso, ela atualiza, né, a pessoa que está entrando. Então, a consultoria tem essa vantagem, a vantagem do turnover. E eu vejo que ela também tem uma outra vantagem, que é o quê? A consultoria, ela, de novo, eles cometem muito erro no que tange a prazos, prometer as coisas em 6 meses ou um ano. Isso é um erro que a consultoria Não comete existe porque é isso. comercial. Isso é comercial. Eu implanto PCM há 10 anos e não consigo fazer isso. Então eu falo porque eu vivi isso, tá? Mas assim, Arrasta para cima. exatamente. Agora, uma vantagem que a consultoria tem é que ela traz uma série de coisas já prontas. Então, por exemplo, para quem está implantando do zero, tem consultoria que já traz um modelo de Mas isso não é um risco? É um risco, mas é melhor do que você não ter o nada, porque o nada você vai ter que estruturar do zero. Por exemplo, um Fazer o plano levantamento em si, né? do zero, por exemplo. Se a consultoria ela já vem com um modelo de plano de manutenção, se ela tem um modelo de plano de manutenção e ela é uma boa consultoria, isso significa que esse modelo que ela tem, ela melhorou com os clientes. É, faz sentido. Então, em teoria, E está se sustentando, no caso. e aí é papel do coordenador de manutenção e do gerente industrial olhar se realmente é isso mesmo. Mas, em teoria, o que ela traz pronto para você, ela traz com uma certa qualidade, né? Se você estiver contratando uma consultoria boa. E aí o seu papel no dia a dia é pegar isso que ele está trazendo e entender se isso tem a ver com o seu processo e faz sentido para você, né? A gente não pode aceitar o que a consultoria fala assim de mãos atadas, não é assim que funciona. Assim, a palavra deles é palavra A de palavra rei. final, eu diria que a palavra de rei é o que eles estão propondo com o filtro da liderança e com o aceite da operação. Se você faz com esse tripé, não é? Você olha o que a operação tá dizendo, você olha o que a consultoria está te propondo, e você, como líder que está ali no dia a dia, entende que aquilo ali vai beneficiar a tua equipe. Se vocês no dia a dia, e aí isso é uma governança de gestão de projeto. A gestão de projeto tem lá as governanças de análise inicial, né? De tudo aquilo ali, que é justamente para você gerar esse filtro de qualidade. Se você avalia as coisas nesse tripé, se você não fica só, consultoria que é isso, vai lá e implanta. E não leva para a operação, se você obedece esse tripé, você tem muitos. A chance de você ter sucesso é muito grande em PCM. Então, nesse caso assim, não pode simplesmente colocar a responsabilidade na consultoria e você sair dali e virar um automático. Ah, Não, não, isso aqui é responsabilidade da consultoria, não, nós não precisamos nos envolver. não. Não existe isso. O time também tem que estar envolvido junto com a consultoria, que é Total. justamente para se sustentar. Então, isso que você falou é importante porque, olha, eu não tenho um time aqui para acompanhar uma consultoria com qualidade. Então, se eu fosse você, eu não contrataria. Eu investiria o dinheiro da consultoria primeiro em estruturar um time, né, que você tem para você ter condição de acompanhar o projeto. Não é? Como que eu estruturo uma equipe para A consultoria é o reforço, então, É um né? reforço. Como que eu estruturo uma equipe? Você tem lá um cara que é responsável pelo projeto de implantação. Esse cara, se tiver experiência com PCM, é excelente, mas ele tem que ser um gestor de projetos mesmo, né? E você tem que envolver toda a tua equipe de manutenção, teus técnicos. Se você vê que uma consultoria ela está fazendo um trabalho muito dela para a operação e não da operação para ela, isso também é uma chance de ter um erro muito grande. Por quê? Como é? Muito dela para a operação e não da operação para ela. Montei esse documento, a operação executa.
se ela não escutar, se ela não estiver ouvindo o operacional no dia a dia, porque, por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui. Eu estava trabalhando, eu era o gestor do projeto na empresa, e a consultoria, que hoje, inclusive, é uma das maiores consultorias do mercado de manutenção. Então, se você for lá querer contratar uma consultoria, ela provavelmente vai ser a primeira ou a segunda que vai aparecer lá no Google lá para você contratar. E o gestor da consultoria chegou e falou: olha, a gente vai implantar análise de falha aqui. Então, toda vida que tiver um gatilho lá, o que é o gatilho? É uma parada de 1 hora, por exemplo. O técnico vai ter que preencher esse documento aqui, aí vai ter que assinar aqui, vai ter que validar isso daqui e vai entregar. Quando ele chegou na minha mão, eu falei: calma, calma. O meu time operacional aqui tem muita gente que tem ensino fundamental, tem ensino médio. Então, como que um cara que tem dificuldade para escrever no dia a dia vai preencher um documento desse aqui? Isso é verdade. A velocidade do negócio tem que. Exatamente, eu sou um fã de análise de falha. Não é que não tem que ter na realidade para você implantar um bom PCM ou análise de falha. Só que isso daqui a gente vai ter que pensar com muita calma essa variável, que a minha mão de obra não suporta. E no dia a dia eu não vou demitir todo mundo. Por quê? Porque o salário que a empresa na época pagava, você não consegue ir no mercado e contratar uma pessoa que faça uma análise de falha boa. Eu conheço gente que é especialista que tem dificuldade com análise de falha. Quanto mais uma pessoa no dia a dia que ainda está ali no estágio inicial dela de E desenvolvimento. não é vivência, né? Esse papel quem faz, você viu agora o tripé funcionando. Esse papel não é a consultoria que vai fazer por você. É você que é a liderança do projeto. Então é por isso que no dia a dia você tem que ter consultoria, você tem que ter a liderança do projeto no dia a dia, que é a liderança da fábrica, filtrando isso, e você tem que ouvir a operação. Se você fizer uma coisa by the book, a chance de não funcionar é elevadíssima. Assim, é muito alta. Então, assim, para a implantação do PCM, ela tá nessa categoria assim de nível de cima para baixo, a nível de gestão que eu tô falando, não da base para cima, da nível de gestão, correto? Correto. Funciona assim? Como é que funciona então esse tipo de implantação? De modo geral, então. Porque assim, a gente está falando de investimento. Sim. Para alguns não é investimento, para alguns é um, É um um custo. gasto. É, um gasto. Né? Não é nem é um custo. E aí você tem que ter esse poder de convencimento de gestão para baixo. Que aí a base você vai reeducar. De fato, isso, né? Sim. É, reeducar, disciplinar, orientar na velocidade deles. Né? Porque às vezes é como tu falou, o cara passa uma série de informação pro cara, o cara não vai conseguir dar vazão porque não é o cotidiano dele, da Não é o operação. cotidiano dele. E a tendência dele é ou impor resistência àquilo ou não ter performance. Ou não ter performance. Ou não, nem ele, nem o equipamento. Sim. Né? Então, como é que funciona essa implantação do PCM? Assim, o primeiro passo a gente sempre inicia com um processo de convencimento da média e alta liderança. Normalmente, Entendi. implantar PCM vem de dois lugares. Ou foi o gerente industrial que definiu, olha, vamos implantar PCM aqui. Se for o gerente industrial, você já tem uma certa facilidade. Por quê? Porque o topo da pirâmide da fábrica ele já está acreditando naquilo. Então, excelente. Já muda o contexto. Se você não tem essa questão, foi o próprio coordenador de manutenção quem definiu isso, vai muito da forma como você vende. Se você levar só o custo, olha, tenho que implantar isso aqui, eu preciso de uma consultoria de tanto, a chance de você ter resistência é muito alta. Agora, se você leva para ele as suas perdas, por isso que eu falei que isso tem que ser implantado a nível de gestão de projeto. Você leva lá para ele, olha, eu estou tendo perdas processuais de tanto. Implantar PCM para a gente vai custar tanto. O payback disso aqui é de tanto. O gerente industrial, ele pode até recusar, mas vai ser baseado em sentimento. Porque materialidade ele vai ter para poder aprovar ou não o processo, né? Porque assim, é como eu falei para você, é 1 mês. A empresa que eu estou atualmente, ela tinha perdas, por exemplo, só para você ter ideia, rolamento central. Ela chegou num período de 1 ano a trocar 11 rolamentos centrais de enchedora. Cada rolamento desse custa em média 1,5 milhão. Caraca. Eles só conseguiram atingir 50% da vida útil deles. Então os 300 mil da consultoria é troco de pinga. Pinga. Espetinho. Pinga. Não é à toa que na empresa que eu trabalho, até diretor acredita em implantação de TPM, de PCM. Por quê? Porque ele vê isso no dia a dia. Ele quem aprova lá o pedido de compra de 1 milhão vai para o diretor da empresa aprovar. Então ele chega lá e ele via, ó, pô, por que eu não estou investindo em organização se eu estou pagando 1 milhão num rolamento?
Então, na empresa que eu tenho, o diretor acredita nisso, pra você ter ideia. Diretor, presidente, todo mundo acredita nisso, porque isso é muito fácil de vender. Agora, se você só leva o custo, a chance de você não conseguir convencer a liderança é alta. E aí, uma vez que você convence a alta liderança, como é que você convence quem está abaixo? Primeiro, é você ouvindo eles. Se você chega só e comete o erro de manutenção, é complicado. A galera chama. E é que eu tô de férias. Mas não é da minha empresa, não, tá? Aqui é. Porque realmente no dia a dia eu sou um cara bem de redes sociais, né? Por causa do meu canal. Por causa do canal do. Exatamente. Mas assim, no geral, para você convencer a quem tá abaixo, é muito assim de escutar a operação, é envolver eles no projeto. Então, por exemplo, a gente ainda vai conversar sobre os passos de implantação. Sim, né? eu tava aqui mapeando aqui que eu quero entender como é que é os passos, né? Mas, por exemplo, vou fazer lá a revisão dos meus planos de manutenção, que normalmente ela é a terceira, quarta etapa de implantação de PCM. Então, se eu pego o pessoal que entende da máquina, que é a minha operação, chego para ele e mostro para ele e coloco ele no processo de revisão do plano, quando aquele plano estiver pronto, a tendência é ele acreditar um pouquinho mais nele, porque ele participou da construção daquilo. Como é que ele vai dizer que algo é ruim se é algo que ele participou da construção? Faz sentido. Então, assim, esse tripé, se for consultoria, no caso, enfim, mas essa relação de quem está liderando o projeto com quem está executando, esse diálogo no dia a dia, ele vai definir muito o teu sucesso. A grande maioria dos casos, você diz assim, Wesley, eu já implantei 7 vezes PCM em várias empresas. Os casos que não funcionaram e os casos que eu peguei, a grande maioria dos projetos que eu toquei é de reestruturação. Eu cheguei lá, tinha empresas que já tinham tentado 6 vezes. Nas 6 vezes, quando você chega pro técnico, ele nem se envolvia nas reuniões, não levavam ele nem na reunião. Não levava o cara. Era uma exclusão humana total, praticamente. Aí, boa sorte para implantar um processo onde você não está desenvolvendo gente. Aí vale, não é só PCM, né? Qualquer coisa, né? PCP, qualquer coisa que você for implantar. Se for implantar desse jeito, boa sorte. Não consegue. Não consegue. Vai Isso aí. Vai nadar e morrer na beira da praia. Total. E qual seriam os passos? Tipo assim, para poder de convencimento, por exemplo. Vamos lá, o cara não consegue quantificar nada. Ele precisa convencer a gestão dele. O que seria assim, antes da gente falar desse espaço, o que seria assim, um básico para o cara dizer assim, ó, eu tenho essa minha máquina aqui, isso aqui é uma enchedura. Como eu não gerencio ela, eu não anoto nada, eu não consigo ter o histórico dela, como é que eu vou convencer que ela está me dando prejuízo? Né? Pronto, o que você está citando é o caso onde eu estou num nível tão inicial que eu não tenho nem os meus indicadores. Exatamente, zero. Aquele então, quebrou, troca, vai, liga para fulano de tal, manda um rolamento aqui, X agora com urgência. Show de bola. Eu já peguei um caso desse, onde você não tinha nem ordem de serviço. Pronto. Você chega na empresa, não tem nem oficina. Bem pé duro mesmo, do jeito que eu tô falando. Então, literalmente, era a galera na fábrica com alguma coisa de ferramenta. Né? Eu já peguei um caso assim. Então, como é que funciona esse caso? Primeiro, você não vai conseguir convencer tua alta liderança com esse nível de estruturação. Então, você tem que se organizar inicialmente ali, fazer algum nível de feijão com arroz ali bem no início, para te ajudar a ter dado para fazer isso. Então, por exemplo, organiza a tua oficina, faz um bom 5S, faz uma divisão bacana da tua oficina. O teu quadro de manutenção, distribui ele entre os turnos, baseado no HH que você tem mesmo. Não adianta sair chorando atrás de contratar mais gente, que talvez vai ser recusado. Mas tenta organizar da melhor forma que você tem. Parte de ferramenta. Dependendo do teu orçamento de manutenção, é algo que eu não pensaria 2 vezes. Entrega ferramenta para todo mundo, ferramenta adequada. Parte de uniforme. Ferramenta ganha tempo, né? Ferramenta ganha muito tempo. Começa a organizar. Hoje em dia você vai na internet e tem várias planilhas grátis para você gerenciar a manutenção. Não é um software isso, é planilha mesmo de Excel com macro, que você vai lá. E essa planilhinha já tem uma ordem de serviço. Então passa ali 4 meses gerando uma ordem de serviço já ali, gerando alguns dados, algumas informações, algum histórico. E 4 meses para frente, 4 a 6 meses, mas com 4 meses você já consegue.
começa a gerar alguns indicadores para provar para a tua liderança que gestão de manutenção funciona, PCM. Então, por exemplo, olha, a gente não tinha ferramenta, a gente comprou ferramenta, olha o ganho. 5S, por exemplo, eu implantei 5S na oficina assim que eu entrei na empresa que tinha essa dificuldade, a gente implantou 5S lá. Tinha 100 mil reais de material dentro da oficina que estava lá perdido, ninguém sabia que existia. Caraca. Em 3 meses a gente usou. O legal é que tu é muito matemático, né, bicho? Tudo enquanto tu leva na ponta do lápis, né? Tem que ter. Senão não consegue Aí, rastrear. aí eu cheguei para a média liderança e falei, olha, tá vendo o custo aqui do que a gente queria contratar duas pessoas para trabalhar com lubrificação. E aí a gente chegou, olha, tinha 100 mil aqui, só o que a gente salvou no 5S, a gente já consegue pagar essa operação que a gente quer fazer. E aí você pega... Já foi uma justificativa. Já foi uma justificativa. E com esses dados que tu gera 4 meses depois, tu já consegue gerar alguns relatórios. Como, por exemplo, teu índice de corretiva. Então, olha, eu tenho um índice de corretiva. O que é o índice de corretiva? Tu pega o teu HH total e pega o quanto tu teve de corretiva desse HH. Divide um pelo outro. O índice de corretiva acima de 10%, normalmente é complicado, né? Então, olha, hoje meu índice de corretiva está 16%. Se eu colocar ele, vamos lá, em 10%, que ainda não está legal, eu já ganho 6% de corretiva. Esses 6%, isso é matemática simples, ele consegue fazer no dia a dia isso. Olha, esses 6% já me gera tanto de utilização. Esse tanto de utilização já me gera tanto de produto acabado. Então, quando você não tem nada, o que eu diria? Faz um feijão com arroz mesmo de organização da galera e já pega essas planilhinhas de internet, coisas bem básicas né? assim, e começa a gerar algum dado para você gerar um relatório. Para aí sim, 6 meses depois você chega lá para a gerência e diz, olha, a gente precisa disso. E aí, se você organizou só a parte de gente, provavelmente você já vai estar muito melhor do que o que você estava antes. Vai por mim. Comprou ferramenta adequada para a galera, com uma oficina bacana, uma sala para a galera trabalhar, fazer reunião de troca de turno, vá por mim. Você já vai estar muito melhor e é muito improvável que a sua liderança recuse um investimento interessante em PCM. Então, um poder de convencimento bem alto, então. Bem alto. E os passos? Até hoje, sempre que eu tentei vender a ideia, eu consegui vender. E os passos? Bem, já estruturado, então. Pronto, passos, né? Implantar PCM, você tem uma série de passos aí, né? Que é um trabalho de 3 anos. Cara, então não adianta entrar com imediatismo, né? Não adianta. Achar que tu vai implantar um TPM em 6 meses, como é vendido algumas. E eu vou mostrar um ideias e motivo consultorias. básico disso agora, né? O primeiro passo é você mapear os seus ativos industriais. Então, a gente chama isso de processo de hierarquização. Hierarquia dos ativos. Então, você precisa pegar o teu ativo e explodir ele, que eu chamo, em no mínimo 8 níveis ali. Os outros pilares, né? O último nível é o nível de componente dele, não é? E o primeiro nível é o teu nível da fábrica em si. Então, é você ter uma planilha com esses 8 níveis. Isso tem muito fácil na internet, essa planilha. Eu faço. O nome é planilha de 8 níveis, que se chama. E você explode os seus equipamentos, até lá. O teu nível 7 é o teu nível de equipamento. Então, por exemplo, teus motores, teus redutores, aquela galera que normalmente você emite a ordem de serviço para consertar ela está ali no teu penúltimo passo, que é o passo 7. O 8º é o nível que tu vai pegar essa tua turma aqui, o teu motor, e vai explodir a nível de componente. Show de bola. Então você tem que traçar um cronograma para você realizar isso. Qual é o nível de tempo para isso? Você pega, por exemplo, você tem que ir meio que na estimativa. Você tem que estimar quantas máquinas eu tenho aqui. Por exemplo, vamos para a indústria de nutrição animal. Quantos elevadores eu tenho, quantas roscas eu tenho, quantas paletizadoras eu tenho. Multiplica isso por 14. Eu usaria muito esse cálculo, por exemplo. E em seguida, eu multiplicaria isso por 4 horas. Você vai ter mais ou menos aí um HH que tu vai ter que destinar para aquela atividade ali. Aí, no caso, a gente está falando de um fabril geral. De um fabril geral. E aí você pega esse HH e no dia a dia você vai fazer o quê? Beleza, quanto que eu vou dedicar da minha equipe para realizar essa atividade? É tanto. Então você pega o total, vê o quanto tu vai dedicar semanalmente, você vai saber em quantos meses você vai realizar isso e bota no cronograma. Então, uma vez que você
construir a tua árvore de ativos, você tem lá tudo isso definido, bem planilhado, né, bem organizado, você precisa agora realizar a criticidade ABC desses seus ativos. Então, a criticidade ABC, ela é bem conhecida na literatura, mas como você falou que está querendo expandir o podcast, basicamente quem desses meus ativos, quando falha, me acorda, eu tenho que ir para a fábrica de madrugada, esses são os A. Esses são os criticidade A. O B é aquele que o gerente industrial liga pro cara e, tu tá fazendo nada, cara. Eu acabei de parar uma linha inteira aqui por causa de uma correia. Pronto, esse é um ativo normalmente B. E o C, eles são ativos que eles têm uma importância importante, mas eles não chegam a gerar grandes paradas. Não é? Então, normalmente, a distribuição disso, você tem 20%. Se você tiver uma boa criticidade nos teus ativos, tu tem 20% na tua fábrica de ativos A, 40% de ativos B e 40% de ativos C. É uma distribuição quando a tua fábrica está bem estruturada. Por quê? A criticidade ABC, você pega aquela planilha com os ativos que tu mapeou. A curva, né? Que eles chamam de curva ABC, né? E responde um questionário. Essa planilha de criticidade ABC, ela também tem na internet, né? Onde você vai responder segurança, produção, qualidade, custo, né? Que aí tu reúne todos os líderes de cada setor. Exatamente. Faz um brainstorm com eles e aí você vai ter a criticidade ABC. Quando você termina de preencher a criticidade ABC, você tem que fazer o que a gente chama de PAC de criticidade ABC. O que é isso? Você pegou lá e disse que um ativo é A. Por quê? Não, é porque ele não tem backup. Então, beleza, compra um backup para ele. Ah, não, o ativo ele é criticidade A por causa de segurança. Por quê? Não, porque ele não tem uma contenção lá. Se falhar lá, ele pode vazar óleo lá e cair no operador. Beleza, ele não era para estar nem rodando agora. Ou seja, sabendo disso, já deveria estar instalando essa contenção lá. Então, normalmente as pessoas fazem a criticidade ABC e colam uma etiqueta na máquina, ela é A. E acha que aquele ali é o produto. É para você colar a etiqueta aqui na máquina. Só que não é. O maior produto da criticidade ABC é o plano de ação. Que se você realizar ele e colocar os teus ativos dentro desse range que eu falei, se tu tiver 40%, por exemplo, de criticidade A, deixar só 20%, querendo ou não, a criticidade ABC te ajudou a montar o teu estoque estratégico de equipamentos. Cara, legal. Parece básico, né? E gerou um plano de ação para você, para melhorar teu processo de segurança, teu processo de qualidade, enfim, dos ranges lá que você responde as perguntinhas. Então, hierarquização, fez a criticidade ABC. Então agora é hora de você começar a organizar um pouquinho as tuas informações, que na realidade você já tem que vir fazendo lá desde a época da hierarquização, que é o quê? É você criar as tuas fichas técnicas de equipamento. Elas são documentos onde você coloca as informações do teu ativo, né? Qual é a tensão dele, qual é a corrente dele de trabalho, quais são os principais spare parts dele, quais são, por exemplo, os códigos de material dele, o que tem, enfim, são as informações do teu ativo. Por quê? Para ganhar tempo. Para ganhar tempo, porque você vai ter que criar planos para ele lá no futuro, que é as outras etapas posteriores, e você tem que ter dado, que é para você não ter que ficar voltando na máquina. O pessoal não faz essa ficha técnica de equipamento, e aí normalmente a grande maioria dos trabalhos de implantação de PCM, eles param ele na época do plano. Por quê? Eles não acompanharam. Se você faz uma hierarquização ruim, a tua criticidade ABC vai ser ruim. E se você não faz a ficha técnica, quando chega na hora dele ver o plano aqui, ele tá todo desorganizado. Putz. Aí ele, beleza. Dá logo desânimo. Aí dá logo desânimo, aí começa a travar ali. Pode pegar a grande maioria dos planos de implantação, ele para em plano de manutenção por causa disso. Então, hierarquização, criticidade ABC, você tem a tua ficha técnica, né, de equipamentos, onde tu organizou a parte de informação. Para fazer a ficha técnica, até lá você já vai ter organizado, por exemplo, todos os teus manuais numa sala, né, para estar tudo muito pronto, né? Por quê? Agora chegou a hora de eu ver os meus planos. Então, assim, eu faço toda essa implementação, tal, aí eu começo a seguir o passo a passo, né? Seguir o passo a passo. Aí como é que eu vou mensurando isso? Como é que eu vou sabendo se a implantação está dando certo realmente? Por exemplo... Ela me dá algum resultado, não de imediato, lógico, mas
Mesmo que seja um curtinho espaço de tempo, ela já me dá um resultado ali para me dizer, não, então realmente eu estou mensurando aqui de forma correta. Olha, talvez o melhor trabalho de confiabilidade que uma empresa realiza é o PAC de criticidade ABC. Sério, velho? Por quê? Porque se tu tem lá, por exemplo, tu fez a tua criticidade ABC, Porque justamente o que envolve é a ação. ação. Não é o tag dela ali, né? Não. Se você pegou lá e fez a criticidade ABC da tua fábrica e ele deu 47% de criticidade ABC, tu tá no meio de um incêndio ali. Putz, velho, é verdade. Independente do que você faça, qualquer falha lá vira algo do outro mundo. Porque Só que isso aí também pode querer achar que tudo é A, né? Tudo é risco. Mas aí Tudo é... depende muito como você falou, você monta uma equipe multidisciplinar para fazer um brainstorm. E aí no dia a dia, esse gestor de projeto que está comandando a implantação, esse cara no dia a dia, ele tem que ter um que a gente chama de mediação. Porque a tendência do cara da segurança é dizer que tudo é A. A tendência do cara da manutenção é tudo Da é A. qualidade, então. Aí no dia a dia, é eu lá como mediador que falo, olha, isso aqui não é A. Não estou querendo induzir vocês a uma resposta, mas vamos lá. Essa válvula de segurança aqui, você falou que é A, mas eu tenho uma reserva dela. Então não é A. Então, no dia a dia, Deu problema, eu já consigo ter uma tomada de ação de imediato. de imediato. corrigir. E outra, essa caldeira, por exemplo, vamos supor que seja uma caldeira, ela tem duas travas de segurança nela também. Se falhar isso aqui, eu ainda tenho um double. Então, assim, redundância ou backup? O quê? O trabalho dessas duas válvulas, por exemplo. Quando você fala de segurança, né? Não é backup, é redundância. Redundância. Você tem que ter lá algum nível de mecanismo lá que suporte uma falha daquele. Aí você consegue dizer que ele é um B, por exemplo. Mas porque precisa ter um B e um C para atuar, caso ele venha a falhar, né? Sim, sim. Mas vai depender muito do teu modelo de negócio. Então, a primeira fase de implantação de PCM, eu chamo que é uma fase de coleta de informação, que é a tua hierarquização, tua criticidade ABC e a tua ficha técnica. A primeira etapa é isso, é eu me estruturar a nível de dados, eu conhecer os meus clientes, que são os meus ativos que estão em campo, e também os meus ativos mais fundamentais, que são as pessoas, né? As pessoas, elas também são ativos, né? Então, depois que você faz essa etapa, aí chegou a hora de você ver o seu plano de manutenção. Então, o que é um plano de manutenção? Eu fiz a minha criticidade ABC e consegui fazer um PAC e consegui, por exemplo, 20% de criticidade ABC nos meus ativos lá. Show de bola, massa. Frio medonho. Você já reduziu drasticamente, você já aumentou muito a confiabilidade da tua fábrica aí. Então, você conseguiu isso, normalmente os teus planos de manutenção mais bem elaborados vão ser para os criticidade A. Entendi. Então, por exemplo, monitoramento online, uma preditiva, uma inspeção mais bem elaborada, com mais robustez. Você vai implementar esses planos precisar. Esses B, você vai ter planos de manutenção, você tem planos para A, B e C. Você tem que ter plano para tudo, né? Não é à toa que é um PCM, é planejamento, controle e manutenção. Então você tem plano para tudo. Mas o B, você já tem um nível de robustez menor. No lugar de você botar um monitoramento online, já é uma inspeção de rota. Só que ela quando a gente fala de PCM, fala de planos desses planos de ações, curva ABC, ele é tipo um embrião vivo, né? Sim. Então, assim, o que é A, ele pode cair para B. Total. Como pode cair para C, Sim. né? É por isso que dentro da metodologia, você revisa a criticidade ABC anualmente. Qual seria esse time? É um ano. Então, a cada ano Você tem que fazer a revisão da sua criticidade ABC. Por quê? Uma das variáveis que tem lá, por exemplo, é backup. Se o teu backup foi para o espaço, o equipamento ele já foi para A. Uma das variáveis, por exemplo, que você avalia é segurança do trabalho. Então, se você, por exemplo, mudou uma norma, mudou uma NR da vida, onde ela se tornou mais abrangente, e aí o teu processo ele se tornou mais crítico a nível de segurança, sobe para A. Já sobe muita coisa para A. Então, isso tem que ser revisto anualmente. Então tem que estar sempre atualizado em relação às normativas que pode estar sofrendo alterações. O tempo inteiro. Aí você tem, eu não lembro a codificação específica disso, mas você tem uma NBR brasileira que ela é específica para confiabilidade. Então ela está sempre em revisão. E a própria Brahman, ela vai atualizando lá no site dela acerca disso. Olha, acabou de mudar tal normativa, acabou de mudar isso. E aí é papel do coordenador de manutenção e do gestor de projeto estar sempre atento a isso para estar atualizando o projeto. Né?
Tá legal. Então, assim, eu tive esse passo, iniciei, comecei lá a gerar, né, independente do tamanho de empresa, mas digamos que eu sou de um corporativo, pronto, é de um corporativo. Sim. E aí eu quero expandir. E aí tá dando certo aqui em uma unidade, sei lá. Então, escolhi uma unidade para ser o meu piloto. Eu consigo expandir assim em várias filiais. Tipo assim, eu quero, cara, eu tenho, sei lá, 9 filiais, eu tenho 8, tenho 5, sei lá, tenho 3. E tá dando certo. Meu projeto piloto, eu parti dessa empresa aqui, tem um recurso melhor e tal. Agora eu quero expandir. Eu tô em andamento com essa, o plano tá funcionando, mas eu vejo a necessidade de já expandir para outras filiais. Eu consigo fazer isso? Consegue se você implementar a gestão de riscos. Né? O que é a gestão de riscos? Eu tenho um projeto piloto, né, onde eu fiz essas 4 etapas iniciais, ainda tem mais, tá? Para outras etapas de implantação de PCM para frente. Uhum. Mas aí eu fiz a minha hierarquização e padronizei um modelo de documento no piloto. Eu criei, por exemplo, um procedimento normativo, ensinando como preenche tudo aquilo ali passo a passo. Eu coloquei nesse procedimento normativo porque você está fazendo um trabalho corporativo, então, em teoria, você tem que ter normatizações, tem que ter procedimentos para isso. Né? Correto. Então, criei, por exemplo, procedimentos normativos ensinando cada passo a passo disso. E quando você está fazendo o piloto, você precisa, isso aqui é uma sacada que pouca gente tem, mas que ajuda muito, que é o quê? Opa, mas fale o segredo. Envolve a galera das outras plantas que você quer expandir no futuro no projeto piloto. E aí não vai ser grego para eles quando chegar lá. Então, por exemplo, Deslocar pessoas? desloca, paga passagem aérea, faz o que for, mas isso vai ser muito barato e vai facilitar e vai baratear muito a expansão. Por quê? Pô, quero criticidade Saber. ABC aqui, traz uns forma replicadores. Forma replicadores na tua empresa. Então, chamamos que a gente chama de padrinhos de processo, né? Então, hierarquização, envolve lá uns 4, 5, ou faz via Teams mesmo o processo. Traz eles uma vez no ano, de repente, para fazer uma coisa bacana, mas faz essa inserção deles via Teams lá, na reunião lá, faz uma videoconferência, a nossa hierarquização tá desse jeito, a gente fez desse jeito aqui, a criticidade ABC, vamos fazer assim. E aí, quando tu termina o piloto, você já tem nas plantas pessoas que têm grau de facilidade para isso. E aí você só expande, né, de uma forma bem bacana. E aí, para expandir, coloca tudo em formato de procedimento normativo e usa as lições aprendidas. Né? O gestor de projeto lá, no dia a dia, ele vai estar lá anotando uma série de coisas que aconteceram. Olha, o prazo de tal coisa se desviou porque não tinha manual da máquina. Isso é normal, tem muita máquina nossa que você não tem um manual. Então, no procedimento normativo que eu construí para a empresa que eu trabalho, por exemplo, o que eu coloquei? O que não tiver manual, deixa para uma segunda fase lá na frente. E em paralelo, coloca tal pessoa do organograma para correr atrás desses manuais. Aí lá na frente, na atualização de tal etapa, a gente vai voltar para esses garotos aqui, que é para ele não atrapalhar a execução do projeto como um todo. Entendi, mas digamos que tem máquinas que realmente não tem manual e não tem esse acervo de jeito nenhum. Às vezes nem o próprio fabricante da máquina Não tem tem. mais, não tem. Então, uma dica seria, espera uma parada de manutenção, uma preventiva, Sim. né? E aí já caneta em Exatamente. tudo. Exatamente. Wes, a minha parada de manutenção é daqui a 8 meses. Eu vou esperar 8 meses para montar um pano? Não. Você tem que chamar primeiro. Deve ter algum especialista dessa máquina. Pelo menos isso, né? Tem que ter. É Ou do impossível a próprio máquina fabricante, né? do fabricante ou do próprio da fábrica tem essa galera. E tenta montar o melhor plano que tu tem com a informação que ele consegue te dar. Por enquanto externo. E aí numa parada anual você vai lá, né? Você vai dar uma robustez nela. Você vai lá, provavelmente vai desmontar uma boa parte dos ativos dela e você faz uma coisa mais bem elaborada, né? É o que você consegue fazer. Minucioso, né? É. Uma sacada que você me fez lembrar agora é que eu peguei um projeto onde tinha uma máquina lá muito antiga, ela tinha uns 30 anos de idade. E quando a gente sempre quebrava um rolamento dela e eu não sabia o motivo. Que é um perfil do gestor de manutenção, é que ele não se satisfaz muito com o corretivo, ele se incomoda. Ele se incomoda, incomoda mesmo. Aí eu ficava... E o bolso também, né? Por que esse rolamento tá quebrando? E a máquina não tinha nada de manual, máquina antiga. Mas tu falou que incomoda, e por que alguns não se incomodam com isso? Velho? Aí vai muito do perfil.
Vai muito Mas tem gente que se acostuma, cara. eu não Tem consigo. pessoas que preferem Eu não manter consigo. um estoque alto daquele componente que vai quebrar, que ele sabe que vai quebrar, Eu não consigo. Por quê? do que buscar a causa raiz. Porque a corretiva ela é 7 vezes mais onerosa do que uma normal, uma preventiva normal, né? E aí esse equipamento ele falhava o tempo inteiro. E aí eu peguei e um técnico meu, por isso que é bom você ouvir a operação. Ele pegou e falou: olha, eu acho que esse rolamento não é o dessa máquina. E aí a gente foi consultar o histórico de saída de rolamento e via que até determinado período era um rolamento de rolos e depois de um período começou a ser esfera, que a manutenção Putz. puxava. Por quê? Provavelmente não tinha um de rolos na época que quebrou, Era para ser um paliativo. aí o cara botou o de esfera, a carga da máquina não aguentava e ele virou o original da máquina, não tinha documento para. Putz, faz sentido. E aí é por isso que é importante ter a ficha técnica do passo. Por quê? Porque a ficha técnica ela acaba se tornando a informação oficial daquele ativo. Então a via de regra é uma vez que está lá, o rolamento dessa máquina tem que ser tal, tem que ser tal, tem que ser tal. Toda vida que tu for dar PCM na máquina, quando tira a peça da máquina, você tem que conferir na ficha técnica. E olhar, olha, o rolamento dessa máquina aqui, tá aqui é rolas e aqui é esfera. Se tivesse esse documento, eu não passaria quase 6 meses sofrendo com essa máquina. Um único documento. Eu teria resolvido Engraçado, muita né, coisa cara? dentro do ativo. O legal, assim, é realmente envolver o cara da operação. Porque o cara da operação, bicho, é o cara do conhecimento tácito, né? Sim. Conhecimento tácito é aquele conhecimento que só ele tem. É o conhecimento que só ele tem e você tem que saber acessar. E você tem que saber acessar. Porque Isso aí. o cara tá, sei lá, 8 horas full time naquela máquina, né? Direto, pessoal. Full time é quem de vez em quando fica querendo dar uma de norte-americano. O cara tá lá direto. Então ele sabe até quando a máquina tem um ruído diferente. Sabe. Ele sabe, Ele sabe. né? Então ele é o cara que realmente que tu precisa consultar. Ele sabe e a tendência dele é guardar para ele se você como líder dele não souber acessar. Então se você envolve ele nas governanças, né, o pré-PCM, né? Dá voz pro cara, É né? porque assim, o PCM é uma coisa importante que a gente não comentou, né? Ele tem uma série de governanças no dia a dia. Você tem que ter reuniões específicas de governança que a grande maioria das pessoas que implantam PCM não colhem o resultado do PCM porque falham na disciplina das governanças. Também tem que seguir esse Tem passo. que seguir, que é o quê? Você semanalmente tem as reuniões de pré e pós-PCM. Né? O que é o PCM? Normalmente é uma manutenção que você reserva semanalmente ali para você estar restabelecendo as condições dos teus ativos. Né? Então, eu peguei aqui uma inspeção de rota, tais questões. Na reunião de pré-PCM, você chama a produção, chama a operação e diz, o que nós vamos fazer essa semana nos nossos ativos? O que deu de diferente nesse tempo trabalhado? Exatamente. Né? Quando você tiver com um PCM mais estruturado, você vai ter o que a gente chama de calendário de 52 semanas. Que é o quê? O teu plano anual de manutenções que você tem que executar nos teus ativos para você garantir a performance dele. E aí nessas governanças, vocês vão tratando esse plano de 52 semanas. Que é o que, olha, mês que vem nós temos que fazer a caldeira. E agora? Olha, daqui a 6 meses nós vamos fazer a enchedora, por exemplo. Mas por que você está vendo 6 meses antes? Porque o lead time do fornecedor é 3, 4 meses. Tem esse porém Então, também, né? Tem tudo isso na etapa de elaboração de planos, você faz muito isso. E aí eu até mencionei 4 etapas, né, de implantação. Sim. Depois você tem uma etapa que a gente chama etapa de estoque, que é o quê? Você preparar o teu estoque para aquilo. Você não fez saber se tem material de exatamente. Estoque, se não tem, já fazer a solicitação. Você não fez seus planos? Você não tem a periodicidade dele? Sim. Então, se a cada 6 meses você sabe que vai ter que trocar, por exemplo, um rolamento daquele, você tem que programar para que esse rolamento tá daqui a 5 meses no teu estoque, concorda? Por questões de segurança. Exatamente. Então, o teu estoque ele é dimensionado baseado no plano que tu fez na etapa 4 e ele é muito dimensionado na tua criticidade ABC. Por que você vai ter no seu estoque, por exemplo, materiais de ativos que são criticidade C? Não justifica. Não justifica. Não justifica. Então, essas 2 etapas que tem, criticidade ABC e os planos, vai muito na 5ª etapa para tu ali dimensionar o teu estoque, né? O teu MRP, por exemplo. O MRP, muita gente quer implantar e não consegue implantar MRP numa empresa, por exemplo. Eu mesmo ainda estou implantando na empresa que eu trabalho, que é muito complexo esse processo de MRP.
O que é MRP? MRP é você colocar o teu estoque para ele se ressuprir automaticamente. Então, É com uma máximos e determinada. mínimos. Ah, tá. Exatamente. Então, eu tenho lá, por exemplo, 3 rolamentos. Ele E está eu preciso de dimensionado 5. e eu preciso de 5. Ele, quando chega lá no 3, lá no 4, ele, opa, eu tenho que comprar mais um. Aí ele ressupre automaticamente o teu estoque, né? O MRP, normalmente, ele é composto de ativos A. Muita gente comete erro no MRP que ele sai comprando um montão de coisa para dentro do Entre estoque, A, taca B no e C. MRP e não precisa. Tem que ser o A. É por isso que até hoje eu não implantei na empresa que eu trabalho, porque eu preciso fazer o trabalho de publicidade ABC, porque senão, dependendo de uma empresa, tem empresa que tem estoque de 200 milhões de reais. Putz. E o MRP, ele engloba 70. Aí, se você fala um MRP errado, a gente está falando de comprar 40, 50 milhões de reais de material que vai demorar 5 anos para ser consumido. Se for, a tendência é virar obsoleto dentro do estoque. Então, assim, Putz, e voltar para sucata. é um projeto que normalmente você faz ali na quinta etapa, né, do trabalho. E as etapas seguintes é você estruturar os teus indicadores melhor com um sistema de manutenção, e a última etapa normalmente é você montar uma política de auditorias. Por quê? Construir todo um trabalho. Uhum. Esse trabalho está todo procedimentado. Se você fez ele com sucesso, em teoria você já é para estar recebendo proposta para sair da empresa ou para crescer dentro da própria empresa. Então chegou a hora de você criar uma política de auditorias para manter aquilo ali para quando você sair. Aquela história da sustentabilidade. A sustentabilidade. E também para evitar que o cabeça que entra aqui, ele não queira começar a mudar as coisas sem critério. Então você monta, a última etapa de implantação do PCM é um trabalho de SGI. É um trabalho de auditorias para garantir que todo aquele trabalho ali ele seja mantido com o tempo. Não se perca, né? Não deixe ele caducar. Isso aí. Cara, bacana isso aí, eu não sabia não. Que dava para fazer isso. Dá. Mas então, e quando existe a virada de chave, o MRP também vai ter que estar em paralelo. Por exemplo, o meu ativo ele está a criticidade A, mas eu consegui fazer algumas correções, eu consegui fazer, sei lá, bombas, consegui colocar bomba em redundância, mas eu consegui manter bomba em backup. Exatamente. E aí eu já vou descer a criticidade de A para B, de B para C. Então, automaticamente eu tenho que me comunicar com o MRP. Tem, por quê? Porque você pega lá o seu MRP e o teu MRP ele foi dimensionado com máximo e mínimo. Então existe um período para aquele ativo ali ele ser consumido. Então, em teoria, o que é que você faz? Quando o ativo sai do A para o B ou C, se no projeto daquele ativo realmente tiver que sair do MRP, você trava a compra. Você vai lá no sistema, bloqueia aquele código para compra, e aí daqui a uns 3, 4 anos ele vai sair e você simplesmente não compra mais. É assim que funciona. Ah, entendi. Então a coisa deixa no mínimo do mínimo. Exatamente. Então assim, a coisa é viva, né? Não é assim. Por isso que eu falei para vocês, é mais um reforço. Pode olhar para a câmera aí, pode. Não se implanta PCM em um ano. Por quê? Porque é uma coisa viva. Então essa ideia do cara... eu tô congelando aqui, o Célio hoje botou para voar banda mesmo, viu? Então essa ideia de assim, ó... Quer saber como implantar o PCM em 6 meses? Arrasta para cima. Arrasta para cima, né? Não consegue, porque a coisa ela é bem viva, né? E qual é a estrutura assim, que eu devo montar então? Por exemplo, eu preciso montar, né? Criar o projeto de implantação. Eu devo ter uma estrutura, sei lá, geral. A gente já falou do início, criticidade, árvore de ativo, isso aqui, outro. Mas e qual seria assim, a estrutura de projeto? Bem, galera que quer partir aí do... Vamos conversar do quadro. Primeiro, né? Quadro de manutenção. Você tem que ter coordenador gerente de manutenção, né? Para o processo. O coordenador ele tem que acreditar nisso. E aí Precisa muito dele? E aí muito, 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 porque ele é o cara que vai dar o aval da grande maioria das coisas. O gerente industrial, ele dá alguns avais, mas ele não pode estar envolvido direto lá, né? Realmente O gerente industrial ele tem outras agendas, né? Tem outras então agendas. A primeira coisa, o coordenador e o gerente de manutenção tem que ser escolhido com um perfil para isso, né? Abaixo dele, você tem que ter 2 quadros. Você tem que ter um quadro de execução de manutenção e você tem que criar um quadro para trabalhar com planejamento de manutenção, que a gente chama de PCM. PCM. Então, esse quadro, dependendo do porte da empresa, ele tem lá um coordenador de PCM, se ela for uma empresa muito grande, né?
você tem que ter ou um supervisor de PCM, né? A grande maioria das empresas não querem investir nesse headcount, mas ele é muito importante. Por que não querem investir? E qual a finalidade dele mesmo, realmente? É porque o supervisor de PCM, ele é para ser esse gestor do projeto. Ah, entendi. Ele Tá lá e cá. Ele é a pessoa, o supervisor de PCM no dia a dia, ele é a pessoa que toca o PCM no dia a dia, mas ele é a pessoa que fica o tempo inteiro olhando o padrão que foi construído e olhando se ele está sendo executado ou se ele não está sendo mudado. Então, você me lembrou bem aí, pô, Wesley, a gente tem que revisar a atividade de ABC anualmente. Quem é que faz isso? As supervisor de PCM. Entendi. Então, porque também os caras têm outras agendas. Então, os outros caras têm outras agendas. Então, a maioria das empresas pega o PCM, os PCMs, quando tem, e coloca eles para responder direto para o coordenador, para reduzir quadro. Não é para quem quer implantar PCM, não é uma estrutura muito interessante. Então você tem o supervisor, o coordenador de PCM, e abaixo deles você tem as estruturas de PCM, que são normalmente você tem os planejadores de manutenção e os programadores de manutenção. Você tem um analista de manutenção. Essas são os 3 tríades que você tem dentro do quadro de PCM. Então, primeiro, o programador faz a programação da manutenção em si, o planejador normalmente cuida muito da parte de execução de materiais, e o analista de manutenção ele cuida das informações, dos números. Então, é ele quem fica olhando os gatilhos, as análises de falha, olhando os indicadores, gerando os indicadores, fazendo reportes e por aí vai. E tu sabe que existe algumas, né, as pessoas, alguns não sabem a diferença, né, entre o planejador e o... Eles não sabem, é um formato relativamente novo, mas eu gosto muito dele. Por quê? Você tem o programador e o planejador. O programador, normalmente, ele idealiza qual é o nível de manutenção que você vai executar e o planejador é quem cuida da... Né? Data e tudo. E o planejador é o cara que vai cuidar da parte da execução. É ele quem vai atrás dos materiais e por aí vai. Algumas empresas trocam o nome do programador pelo planejador. Eu já vi isso, porque é uma estrutura tão nova que até as próprias têm dificuldade para entender o conceito, né? Só que qual é a vantagem disso? É que tu tem uma parte do PCM pensando e uma parte do PCM cuidando do processo de compras. Quando você não tem essa divisão, normalmente todo mundo vai comprar. Ninguém vai pensar. Ninguém vai pensar. Isso aí. E aí é onde gera um excesso. Só que você precisa de um tempo para fazer essa divisão, né? Normalmente 2 a 3 anos aí para você pensar em dividir isso, porque você tem que estar com a rotina e os processos muito bem estruturados para dividir. Como é que você vai distribuir função num setor de PCM que está em construção? Isso é verdade. Então, o ideal é você esperar para essa política de programador e planejador, esperar aí uns 2, 3 anos de maturação dos planos e por aí vai para fazer essa divisão. Até lá ir trabalhando cada um com o seu processo, né, no dia a dia, né? Então, você tem essa tríade e aí vem a sacada para quem quer implantar o projeto, que é o quê? Contratem o máximo de estagiários que vocês conseguirem. Por quê? Porque, primeiro, você vai estar dando uma oportunidade a uma pessoa que está querendo, né? Não, é o correto. Que é o correto. Que realmente é o correto. Eu tinha 9. Você lembra lá que você entrava lá na... Você viu meus estagiários? Eu tinha 9. Lembro. Por quê? Wesley, criticidade ABC é um trabalhaço. Você fazer hierarquização. Como é que eu vou mapear essa ruma de ativo aqui? Normalmente o cara nem faz, ele já se assusta. Já se assusta, é verdade. Pega fora a agenda do cara também, né? Eu fiz a hierarquização de uma fábrica inteira, aqui no Ceará, com um estagiário, em 2 semanas. Mas, tá ligado, tem que ser um estagiário sagaz, né? Um estagiário que queira aprender. Que queira aprender, né? Em 2 semanas. Isso é bom para ambas as partes. É bom para ambas as partes e agora a gente está promovendo ela PCM. Por quê? Porque como eu peguei os estagiários e coloquei eles para trabalhar num projeto de implantação, qual é o melhor processo de formação que tem para um estagiário do que tu inserir ele na construção do processo? Isso é verdade. E aí hoje está tudo virando PCM, já tem gente indo para trabalhar na produção e por aí vai ganhando oportunidade no mercado porque se desenvolveram. Então, isso responde a uma pergunta que muita gente tem. Como que eu vou parar meu quadro de manutenção aqui? No dia a dia eu tenho todo esse fogo aqui, não sei o quê. Primeiro, você nunca vai sair do fogo se você não investir o seu time em trabalho de estruturação de PCM. Você nunca vai sair, você está se aceitando ficar no ciclo. Mas beleza, quer fazer alguma coisa para melhorar isso? Contrata estagiários. Bota uma turma boa, eu tinha 9. Eu peguei cada etapa dessa que eu falei para você. Tu contratou esses moleques, tudinho? Contratei. Os que se destacaram, lógico, né? Não, eu contratei um deles, né? E os outros, a maioria foram fazer faculdade e foram para outras oportunidades, porque a empresa não tinha um headcount para os 9, né? Uhum.
Mas eu contratei o que mais se destacou dentro deles, né? E depois eu ainda contratei mais estagiários ainda, né? É assim que funciona. Então, uma saída é essa, contrato estagiário. Eu pegava, cada etapa dessa da implantação, eu pegava uma atividade, por exemplo, eu falei lá das fichas técnicas de equipamento. Sim. Aquilo ali foram 2 estagiários que fizeram para mim. Legal. Tipo, a hierarquização, eu envolvi 5 deles no processo, junto com os PCM. Os PCM também tem que participar, Sim, né? sim, Para eles sim. aprender também. O estagiário, ele é uma mão de obra que eu considero uma das mais importantes dentro do setor de PCM. Por quê? Porque o setor de manutenção, ele naturalmente sofre com turnover. Então, É, então é se tu verdade. tem uma equipe de estagiários, O cara recebeu uma proposta com R$ 100 a mais. você trabalha na indústria há muitos anos, quantas vezes você está lá, você normalmente trabalha com vendas, né, a parte Como comercial. foi que a gente se conheceu? Então, aí quantas vezes você chegou numa fábrica aí fora aí, meu, cadê o Joãozinho? Aí ele, não, o Joãozinho já saiu. Quantas vezes? Várias. Algumas milhares, não Várias. foi? E acontece quase Então, todos os você tem que dias. ter no seu projeto de implantação de PCM uma política de formação de mão de obra. E aí, a melhor política é você ter estagiários para estar trabalhando com você nesse processo no dia a dia, dando uma atividade interessante para os meninos fazer. Não vão inventar de colocar para o menino ver nota fiscal. Imprimir papel. Meu, me dá uma dor, uma agonia. Uma Quando chega na agonia quando eu empresa, chego numa empresa e eu vejo o estagiário imprimindo imprimindo papel. papel, eu fico louco. Por quê? Porque o potencial daquilo ali é gigantesco. Eu comecei como estagiário E não tem como explorar, né? e Botando não tem moleque como para fazer coisa explorar. que não tem nada a ver com a área. Eu cuido a nível corporativo, né, de manutenção. Tem um gerente que trabalha comigo. A primeira coisa que eu faço, e ele também acredita muito nisso, a gente chega numa fábrica e vê um estagiário fazendo coisa que não agrega, a gente já para tudo aqui. A partir de hoje, esse menino aqui, ele vai trabalhar com esse tipo de atividade. Ah, não, isso aqui vai trabalhar. A partir de hoje, ele aqui responde para o corporativo. Já dá uma moral, né? Mas como é que tu identifica a área pro moleque lá? Vai pelo curso que ele está fazendo, vai pela faculdade que ele está fazendo e da qual ele está estagiando? Sim, né? Só que o que normalmente eu gosto de trabalhar muito, né? Eu gosto de trabalhar com qualquer tipo de pessoa. Então, olha, tu quer ser estagiário? Olha, eu tinha um estagiário dentro desses 9 que eu falei para você, que ela Uhum. dizia para mim que queria fazer história. Ela já disse para mim, Wesley, eu não quero seguir carreira na indústria. Eu tô aqui porque eu quero fazer um curso para mim, eu quero aprender e tudo. Eu vou me dedicar, o que você pediu para me fazer, eu vou fazer, mas a minha carreira no futuro eu quero história. Ah, o que foi que eu falei para ela? Pois faça sua história hoje, não é? Comece, se dedica, aprende uma coisa nova aqui. No futuro, pense no futuro daqui a um ano. Faça seu estágio entregue produto aqui. Se você entrega produto na manutenção, você vai entregar produto na história, né? Vai gerar resultado de Você vai qualquer gerar jeito. resultado em qualquer canto. A mina pegou, criou gosto e tudo. Hoje ela trabalha na área de manutenção. Não foi parte de história, né? E sem eu fazer nenhum lobby. Nenhum É. lobby. Foi ela mesma que se identificou e falou: Ó, gostei, vou ficar por aqui. Então tu deixou ela conhecer, Claro, palpável, claro. virar palpável para ela e sentir, não, É, realmente isso aqui é também é bom para para isso mim. que serve o estágio. Não, mano. O estágio não é para a empresa ter uma mão de obra barata para ela resolver uma coisa. O estágio ele é um ganho de mão dupla. Você está dando uma chance a uma pessoa para ela aprender e ganhar experiência, e em troca tu vai ganhar ali um headcount. É assim que funciona, é uma troca, né? É uma troca. Nem eu planejo ficar na manutenção a minha vida toda. Eu tenho um plano de no futuro, né, uma gerência de alguma outra área, né, engenharia, alguma coisa. Sempre almejando, né, cara? Nem eu penso em Crescimento. ficar. Por que eu vou exigir que um estagiário ele queira isso, né? Não faz muito sentido. Legal. Como foi que a gente se conheceu mesmo? O Nonato, ele tem uns manômetros que Tava- quebra 2 vezes por mês. Aí ele foi lá tentando vender. E aí eu fiquei com pena, porque Era de ele é qualidade, insistente. Ele vai, toda semana ele ia lá com essa caixa de manômetro. Aí eu tava precisando de um manômetro na época. E pra sorte tava na caixa dele, eu falei, eu vou comprar o teu manômetro agora. Isso aí já faz 10 anos, né? Faz. Acho que é uns 8 anos. Você tá com quanto tempo nessa atual empresa? 5. 5? Então já faz 7. Faz 7 anos por aí. Ou mais. Tentava vender. Mas nem ia vender, pô. Ia comer bolo lá. Ele comeu o bolo, né, do seu Ricardo. O seu Ricardo, ele vai entender o que eu tô falando. Vai. Wesley, cara, é isso aí, cara. Te agradeço
de coração por ter vindo, ter esclarecido isso aí. Eu sabia que, lógico que igual você, tem outros profissionais muito, muito, muito bons também nessa área de PCM, mas para mim ainda você está sendo uma grande referência. Então eu acompanho o teu trabalho de perto, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? Já fizemos alguns projetos juntos e eu vejo que você é realmente uma das melhores pessoas que tem uma dicção que consegue esclarecer, que consegue implementar o PCM, mas que a pessoa consiga entender, porque é muito ruim, cara, você conversar, partir de um pressuposto que você está ensinando alguém algo e o cara não está conseguindo, tá te ouvindo, mas não está escutando. Basicamente isso. É por isso que você tem que trabalhar com pessoas, porque você se desenvolve também, né? Eu acho que sim, eu acho que é a comunicação, né? Comecei como estagiário, tem um canal no YouTube onde você Pode falar do teu acaba canal aí, que é praticando muito, né? O nome do canal é PCM Wesley, lá eu explico os passo a passo. Tem um vídeo ensinando como faz cada passo a passo. Eu posso passar para o Nonato divulga no link, né? Essas planilhas que eu comentei, né? De hierarquização, criticidade, eu posso passar para você e você divulga para... pessoal, deixa no comentário aí se alguém quiser essas planilhas que o Wesley comentou. Deixa no e-mail, deixa o número de telefone, alguma coisa A que. gente passa para a galera, né? Porque eu creio que eu falei muito de internet aqui, e a galera vai começar a procurar. Então, de repente, deixa num comentário lá, a turma pega, né? Porque conhecimento, pessoal, é gratuito, né? E eu Sim, acho e que é a seu. grande idade que a gente tem é de repassar isso para a turma, para, quem sabe, formar mais gente bacana lá na ponta, né? Não, e tu tocou num negócio interessante aí que é realmente a comunicação, né? As maiores falhas que acontecem, ocorrem muito, as pessoas se comunicarem de forma errônea, né? É, Não são assertivas na comunicação. Então, imagina aí, tu tá dentro de um player, uma grande fábrica, a gente fala player, mas é uma grande fábrica, que tu tem 5.000, 6.000 funcionários. e você precisa repassar essa informação para essa turma, né? E se a comunicação não for mesmo bem, sei lá, bem assertiva, dá problema. Você tem que ter um poder de convencimento, e o poder de convencimento ele não está muito atrelado a você falar bem. O poder de convencimento ele está em você envolver a pessoa. Eu falei muito essa palavra aqui, você tem que envolver a turma. Fazer eles praticarem, fazer isso junto com vocês, né? Então é mais envolvimento em si, É né? envolvimento para fazer eles acreditarem em você. Falar bem vem com o tempo. Você está ali o tempo inteiro se comunicando, Teams, né, com a turma. Você está aprendendo, você está fazendo um projeto, você está aprendendo. Com o tempo você vai adquirir fluência. Isso é básico. É Agora, eu verdade. conheço muita gente que fala bem e não envolve. Aí não consegue o resultado. É sempre um precisando do É outro, né? um precisando do outro. E envolvimento com dicção, você gera uma fluência de processo, né? De repassar, né? É verdade. É assim que funciona. E é isso aí. Você melhorou muito. Eu até fiz hora com o Nonato, que o primeiro podcast ele tava parecendo um Robocop. Ele é assim, vamos aqui. Hoje você já vê que ele tá, né, mais solto, mas é assim que funciona, é o que eu lhe falei. Vai melhorando a cada passo, né? Eu acho que a cada episódio, a cada episódio você aprende algo novo. Então, assim, Isso a aí. cada projeto é algo novo, cada pessoa é algo novo. Você sempre está aprendendo, não tem como, não tem como. É isso aí. E por mais que você esteja dentro de uma indústria que o processo seja um só, o padrão daquela indústria, você vê que existe algo novo particular Com de certeza. cada área. Tu tem aí o quê? 12 filiais hoje, né? Ou é mais? A gente cuida de 13. 13 filiais, 13 filiais. mas tu vai de um estado para o outro, tu já vê que muda até o comportamento, a Muda. cultura, Muda. né? Eu conheci o Norte e Nordeste em todo através da empresa que eu trabalho, assim. Eu conheço fora do Brasil muita coisa, mas o Nordeste, o Norte eu nunca tinha conhecido. E é incrível como o Brasil ele tem vários países dentro dele mesmo, né? Você vai Exatamente. ali para Manaus, é como se fosse outro país, assim. Vai em Belém, Belém também, né? E até mesmo os estados que são próximos, né? Você vai ali na Bahia, é bem diferente a cultura. muda, né? Até muda. E engraçado que muda tudo, muda a culinária, Muda muda. tudo. Por isso que eu tô desse jeito aqui, tô gordinho. Porque eu preciso conhecer a culinária dos países que eu visito, né? Comer frango No no Peru, né? Peru. E é isso aí, Wesley. Quiser falar do teu canal, já falou, né? Quiser falar da tua rede social, quiser deixar algum recado aí, cara, fica à vontade. O Quem espaço é tiver teu. dúvidas,
Meu Instagram, minhas redes sociais é Wesley Lavoisier, o LinkedIn também, né? O canal é o PCM Wesley. Lá tem vários vídeos de eu ensinando como é que faz isso, né, aqui. Os materiais eu vou deixar para o Nonato, mas lá também eu divulgo, né, para a turma. Eu tô lembrando agora, é o seguinte, velho, só, Wesley, qual é o tempo disponível aí que tu falou da última vez? Não, quando eu não tô dormindo, acho que foi mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Inclusive eu gravo conteúdo de madrugada. Então, assim, tá lá é nosso, né? Eu sempre quis fazer toda a vida que eu trabalhava com manutenção, você chegava lá e, como eu falei, 200 mil numa consultoria. Aí, quando eu olhava o canal das consultorias, você vê que a pessoa não abre tanto. O cara da consultoria. Ele chega até certo ponto e ele não dá o material, ele não explica como é que é. Porque Ele guarda quer, pra ele, porque ele quer que tu vender. contrate. É. Então, eu sempre falei para mim, eu vou fazer um canal que eu consiga transmitir o conhecimento. E se você entrar nos vídeos lá, realmente eu mostro a planilha. Eu sou inscrito no teu canal. Eu Já. mostro passo a passo mesmo. Olha, isso aqui tu tem que fazer isso aqui. Por quê? Porque eu queria deixar o conhecimento na internet bem mastigado e gratuito, que é para justamente atender esse público que trabalha em empresa de pequeno porte, que não tem dinheiro, e às vezes está precisando fazer um trabalho. Então, E reduzir cada vez mais o custo deles, que já não é tão... Exatamente. E em troca eu estou aprendendo, porque quando você ensina alguém, você absorve 90% do que você está ensinando. Aplicando, né? Ensinando. Então, essa troca. Então, lá eu deixei o canal muito didático, com material, com tudo muito claro para o pessoal que está aprendendo. E em troca eu estou aprendendo, né? Lá você não paga R$ 1 para aprender, e em troca eu também estou tendo uma troca. Então, é isso que para mim importa. Se no futuro ele vai dar dinheiro igual que o do Nonato tá dando, tudo bem, mas a priori eu tô satisfeito. Olha, galera, é o seguinte, para mim ganhar dinheiro, vocês precisam se inscrever e compartilhar. Já deixei a deixa. Já deixou a deixa, vocês precisam se inscrever e compartilhar, né? Mas realmente, cara, eu penso mesmo, entendeu? Graças a Deus eu tenho aí a galera que ajuda, né, que patrocina, e hoje eu não tiro do meu bolso, entendeu? Espero que se mantenha assim. Mas a ideia justamente é isso, é pegar pessoas com expertise que nem você e que a gente possa compartilhar aqui um pouco da vivência, né? A melhor experiência é a vivência, né? Eu costumo dizer que quem ensina, ele vai ter um retorno em algum momento na vida dele. Né? Eu mesmo, gente que eu ensino já me chamou para trabalhar na empresa deles. Eu acho que quando você tem esse perfil de trabalhar gente, Pessoas, né? pessoas, de ensinar, no futuro isso vem. Se vai ser em formato financeiro Ou em outros em outra modos, né? coisa, mas querendo ou não, nesse exato momento eu estou aprendendo. Para mim é isso que importa. Não existe investimento melhor para você do que o investimento de conhecimento. Isso é verdade. Concordo. Não existe nada melhor do que isso. Concordo literalmente. E é isso aí, pessoal. Aproveitando, vamos finalizar aqui o nosso podcast aqui. Tá gelo. O Nonato quer encerrar porque ele tá com frio. O Célio hoje botou pra voar a banda. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos se inscrever, vamos compartilhar. E um beijo, um cheiro e um queijo. E fica com Deus, Wesley. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Um abraço aí, Tom. Tchau, tchau, pessoal.